Mais uma vez juntos, queridos da PIBT, para meditarmos na Palavra de Deus. Quero contar e compartilhar com os irmãos hoje uma história de uma amiga que se tornou uma grande amiga e foi minha professora no IBER. E ela com o esposo, foram missionários lá no norte do país. Trata-se do casal Pastor Ivo Saites e Gladys, a sua esposa. E ela nos contou uma história uma vez de uma das experiências, que foram muitas, que eles tiveram lá no campo missionário. Então ela contou o seguinte: eles estavam viajando na Transamazônica e estavam indo em direção ao Humaitá. E era uma viagem longa, eles tinham noção que era uma viagem longa, mas não tinham a dimensão da quilometragem, quanto que realmente havia de distância de onde eles estavam até o Humaitá. Então, eles estavam usando uma Rural Willys, um carro bem antigo, mas muito forte para essas regiões, e ela estava muito carregada. Eles estavam levando mantimentos, levando muitos livros, bíblias para serem distribuídos aonde eles iam. Iam algumas pessoas com eles nesse carro, tinha as malas deles, galões de gasolina, porque não tinha como reabastecer no meio do caminho. Então a Rural ia bem pesada mesmo. Aí, antes de partirem, o pastor Ivo perguntou ao pastor Bill Morgan, que era o secretário executivo da Junta de Missões Nacionais na época, e perguntou para eles quantos quilômetros tem, qual é a distância que nós vamos ter para percorrer. Pastor Bill, então, fez um olhar assim pensativo e meio que coçou a cabeça e tal. Depois de um tempinho, ele respondeu assim: são vários, muitos. Vão devagar, o carro está pesado. Pastor Ivo, a irmã Gladys e as outras pessoas que estavam com eles entraram no carro e foram viajando. Lá no meio da viagem, eles começaram a se lembrar da expressão facial do pastor Bill e começaram a rir dentro do carro, porque eles percorreram 1.199 quilômetros pela Transamazônica, estrada de chão, muitas dificuldades, passaram pela selva e os perigos foram muitos que eles enfrentaram, mas Deus os livrou de todos. Essa história desse casal, pastor Ivo e a irmã Gladys, me fez pensar então que muitas vezes na nossa caminhada da vida, que a estrada é longa, com muitos obstáculos, às vezes a gente fica esperando de Deus que Ele nos dê um farol, que Ele nos ilumine o caminho, que Ele nos mostre o que vai acontecer lá na frente e que Ele faça revelações do que vai acontecer, e a gente escuta isso em outras igrejas por aí, Revelações do que vai acontecer na vida. E a gente fica meio que nessa ansiedade. Mas aí Deus vem e nos dá o que eu conheci quando eu era iberista ainda, fazendo trabalhos aqui missionários no interior do nosso município, na região de Pião ali, e eu aprendi com aquele povo uma coisa que eu não sabia, era um aparelho chamado FIFO. E eu não conhecia isso. Esse FIFO era uma pequena lamparina, a querosene, que eles amarravam nos pés, prendiam nos pés, e esse FIFO, então, uma vez aceso, ia iluminando um passo de cada vez. Eles não tinham dimensão da distância que tinham que percorrer, mas iam caminhando um passo de cada vez, e o FIFO ia iluminando o caminho deles, um passo de cada vez. E aí a gente vai eu quero ler com os irmãos, Deuteronômio, capítulo 31. Moisés estava no final de carreira, estava passando o seu cajado para Josué. E aí ele vai dizer assim, no versículo 8,
Deuteronômio 31:8. O Senhor é quem vai adiante de ti, ele será contigo, não te deixará nem te desamparará. Não temas nem te atemorize. No versículo 6, um pouquinho antes, ele vai dizer: sede forte e corajosos, dizendo ao povo, e para Moisés em particular, ser forte e corajoso, porque com este povo você vai entrar na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a seus pais. Queridos, na caminhada, na jornada da nossa vida, quando nós estamos esperando de Deus algo sobrenatural, algo espetacular, um milagre enorme acontecer, e Deus vem e nos diz: toma aqui um fifó. Você vai caminhar um passo de cada vez. Você vai caminhar um dia de cada vez. E hoje é o dia que o Senhor nos deu. Por isso devemos nos alegrar e nos regozijar e sermos gratos, porque Ele está nos abençoando com este dia. Que a gente aprenda com esta lição a vivermos um dia de cada vez na presença do Senhor. E a cada dia o Senhor vai nos acrescentando e vai nos dando recursos e vai nos dando condições de vivermos mais um dia, até o dia que Ele nos levar para si. Essa é a vida do cristão. É isso que a palavra de Deus nos ensina. A dependência de Deus a cada dia de nossas vidas. E não importa a quilometragem, não importa quantos anos. Importante é que vamos vencendo os obstáculos um dia de cada vez. Deus nos abençoe e nos ajude nessa dependência dele. O Senhor esteja com o irmão, com a irmã, na caminhada, na jornada da sua vida. Amém.